Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos continuando o nosso vídeo que fala sobre perversão sexual. É o nosso quarto momento e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da dinâmica da fornicação, da prostituição e do adultério. Como é que isso se processa dentro das pessoas? Como é que tipo de consequências abrange esses pecados na área sexual, sempre lembrando que o sexo é algo lindo, maravilhoso, originalmente criado por Deus para desfrutar, para o desfrute do homem e da mulher, dentro do contexto do casamento, dentro do pacto nupcial, dentro da aliança ali entre um homem e uma mulher. Nós não cremos dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva bíblica, num terceiro sexo ou sexo intermediário. Pelo contrário, acreditamos apenas no casamento tradicional, cristão, formal, entre homem e mulher. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como é essa questão da perversão sexual, que é a corrupção maligna do sexo originalmente criado por Deus, dentro de uma condição equivocada de um sexo ilícito, ilegal, errado, equivocado do ponto de vista de Deus, fora do contexto do casamento. Então, quando nós estamos lidando com fornicação, nós estamos falando, é um termo bíblico que significa relação sexual fora do casamento, entre dois jovens, por exemplo, adolescentes, entre pessoas que ainda não estão casados ou adultos que não têm a aliança do casamento. Quando nós estamos falando de prostituição, nós estamos falando de envolvimento do sexo, de uma relação sexual onde se envolve dinheiro, troca de bens, troca de posições, ou alguma questão que envolve bens materiais, posicionamento entre homens e mulheres, entre pessoas, cuja base é uma relação sexual ilícita. E o adultério é quando pelo menos um dos envolvidos na relação extraconjugal é uma pessoa casada, ou seja, uma das pessoas envolvidas é casada, ou os dois são casados, mas estão tendo uma relação sexual fora do seu casamento normal, de um relacionamento sadio e normal com o seu cônjuge. Ou seja, é o que a gente chama de pular a cerca, ok? Nós vamos entender essa dinâmica da fornicação, da prostituição e do adultério, tendo como base um versículo que se encontra, o texto bíblico que nós estamos usando toda essa série, que se encontra em Colossenses capítulo 4. A Bíblia diz assim: porque vós bem sabeis, 1 Tessalonicenses 4:2, que mandamentos vos tenho dado da parte do Senhor Jesus. Paulo aqui falando, cheio do Espírito Santo, ele diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais, ou seja, digam não à fornicação. Aqui no grego a palavra porneia, em outras versões é traduzido por imoralidade, em outras mais antigas, num português mais arcaico, trocado por prostituição. Então, prostituição, imoralidade, fornicação são palavras cuja base no grego é porneia, daí que vem a palavra pornográfico, que fala desse desejo desenfreado, relação sexual ilícita e todos esses conceitos que nós estamos falando. No versículo 4 a Bíblia diz, além de falar que esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa e a nossa santificação, e que nos abstenhamos da fornicação, no versículo 3, versículo 4 diz que cada um saiba possuir o seu vaso, aqui vaso simbolicamente, metaforicamente como o corpo, em santificação e honra, versículo 5, não com paixão, não na paixão da concupiscência. Concupiscência, um conceito bíblico que significa desejo desenfreado, luxúria, desejo desenfreado, uma vida sem freio, uma vida desgovernada, A Bíblia diz: não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, ok? Então, quem faz isso, quem se deixa levar pela paixão da concupiscência, pelo desejo desenfreado, egoísta, que só pensa em si, se envolve com o outro, não está nem aí para o outro, não tem uma aliança, um compromisso do casamento com outra pessoa, um compromisso que perpetua, que tem um início e se perpetua ao longo de toda uma vida,
se não está vivendo dessa maneira, não se envolva sexualmente, que se abstenha da fornicação, que se abstenha da prostituição, que se abstenha da imoralidade, que saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, né, em santificação e honra diante do Senhor. Então nós vamos falar qual é a dinâmica dentro desse processo do relacionamento sexual ilícito, tá? Primeira dinâmica é que os dois acabam se tornando um com o parceiro. Ou seja, a Bíblia diz que dois se tornam um quando se casam. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então existe uma fusão, uma unicidade ali entre dois seres, entre duas pessoas, uma unidade no corpo, através da relação sexual, na alma, nos sentimentos, nas emoções e no espírito, ou seja, uma fusão espiritual, almática e corporal com o parceiro, tá? Segunda dinâmica é que a alma acaba se dividindo, divide-se a alma com aquela pessoa dentro da relação ilícita, em vez de unificar aquela alma como acontece no casamento. As almas se unem, se tornam um, né? Quando a relação é ilícita, ela acaba se dividindo, se rompendo. Terceiro lugar, cria-se uma dependência emocional ou espiritual daquela pessoa que você acaba se envolvendo, né? Por isso a gente vive, pessoas que vivem se relacionando de forma ilícita, através da fornicação, prostituição, adultério e todas essas anomalias sexuais, essas perversões sexuais, nós vemos que acaba gerando, né, com a outra pessoa uma dependência emocional e espiritual, às vezes, e problemas crônicos na área da alma, dos sentimentos, das emoções. Por quê? Porque a quarta dinâmica é essa, cria-se um vínculo de alma, uma espécie de ligação, de anzol na alma que te prende a outra pessoa. Outra coisa que acontece dentro dessa dinâmica é que perde-se o respeito próprio, né? A pessoa se sente culpada, se sente lesada e lesando o outro, oprimindo e defraudando a si mesmo e defraudando a outra pessoa. É o que a gente chamou de coisificação do homem. O homem e a mulher se tornam um objeto, uma coisa, e não um ser que realmente se envolve por amor, em dignidade, em honra, respeito, debaixo de uma aliança, de um compromisso que é o casamento. E por último, fragmenta-se a personalidade, tá? A personalidade começa a se esfacelar, começa a se fragmentar. E por isso nós vemos hoje tantas pessoas, né, tantas personalidades, seres humanos fragmentados, arrebentados, estourados. Por quê? Porque perderam o respeito próprio, porque criaram vários vínculos de alma com pessoas sem o compromisso e aliança do casamento, porque criou-se nessas pessoas uma dependência emocional e espiritual de outros seres que ela se envolveu, porque a alma ficou esfacelada e dividida, porque se ligou com outra pessoa indevidamente e acabou se tornando, se fundindo com várias almas em relacionamentos ilícitos e equivocados, fragmentando a personalidade dessas pessoas. Por isso que nós vemos tantas pessoas instáveis hoje, né? Cheias de temores, de ansiedades crônicas, desentendimento crônico, pessoas que não sabem mais quem são, qual é a sua identidade, o seu senso de valor, de dignidade, de respeito, de honra, porque se desonraram, né? Se desrespeitaram, não souberam possuir o seu corpo, como diz aqui no texto de Tessalonicenses, com dignidade, com honra, diante de Deus e diante das pessoas, tá bom? E os casos mais crônicos disso, uma outra depravação sexual dentro daquilo que nós estamos falando, é o homossexualismo, é o lesbianismo, que a Bíblia é muito clara com relação a isso. Claro que Deus ama os homossexuais, Deus ama quem se envolve, as pessoas que se envolveram nesse sentido e que abandonaram essas práticas. Graças a Deus, Deus tem poder de restaurar os homossexuais, quem se envolve com lesbianismo, transexualidade. Deus tem esse poder. Deus ama os pecadores, mas detesta o pecado do homossexualismo, do lesbianismo e da transexualidade. Por quê? Porque são pessoas, né? O pecado dessas pessoas que praticam sexo com parceiros do mesmo sexo é o que a Bíblia chama de homossexualismo, ou o conceito bíblico, a palavra bíblica usada muitas vezes é sodomismo.
tanto para o homem, né, como também dentro da nossa sociedade a gente chama de lesbianismo, mulher com mulher. Então, homossexuais e lésbicas são os que sentem essa atração sexual por pessoas do mesmo sexo, o que é um equívoco, o que é um erro, né? Muitos dizem ter praticado o homossexualismo, mas ao estarem sendo ministrados, né, por pastores, por libertadores, por pessoas que tratam dessa área da alma e do espírito, em muitos casos, né, a gente pode perceber não se tratar apenas de um homossexualismo, mas sim, às vezes, aquela pessoa sofreu um trauma, um abuso sexual dentro da sua trajetória, né, com uma pessoa às vezes mais velha, um tio, um primo, o próprio pai, avô, né, e o que causa traumas terríveis dentro da história da pessoa, um vizinho, um parente ou uma outra pessoa que a abusou, né? Os abusos sexuais é uma coisa trágica, é uma tragédia, precisa de restauração, precisa de cura. E isso nós vemos também muito em questões de homossexualismo e lesbianismo, que tem causas multifatoriais, ou seja, existem muitos fatores que podem levar ao homossexualismo, ao lesbianismo. Não tem tempo de falar sobre isso, de todos esses fatores, mas são muitos deles, né? E dentre um dos fatores é o trauma, o abuso sexual, ou na infância, ou na adolescência, ou na juventude, o aliciamento de menores através de pessoas mais velhas, que acabam levando através desse trauma pessoas ao homossexualismo, ao lesbianismo, tá? Isso acaba causando um problema de autoimagem nessas pessoas. Ou seja, a identidade sexual da pessoa acaba sendo desfigurada. Ela já não sabe se é homem ou se é mulher. Às vezes acaba se sentindo como mulher, né, quando está se referindo a ele, ou às vezes se sente como se fosse um menino quando se refere a mulheres. Nós vemos hoje mulheres masculinizadas, homens efeminados, né? Pessoas, ou então pessoas que não cresceram emocionalmente se tornam meninos ou meninas carentes, infantis, emocionalmente, não cresceram porque foram reprimidos nas suas emoções pelo pai ou pela mãe, não tiveram às vezes referencial masculino, né? Seu referencial foi a mãe em vez do pai, né, para ele, ou o inverso no caso para ela. Ou pode ter acontecido que a mãe às vezes é muito possessiva, manipuladora, opressiva, tirânica, acaba gerando um filho desfigurado, afeminado, ou um pai muito possessivo, tirânico, opressor, acaba gerando uma menina masculinizada, né, e que acaba gerando uma série de transtornos. Ou pais que não tenham deixado seus filhos crescerem emocionalmente, espiritualmente. Ou então um pai que foi um eterno ausente dentro da sua família, falta dessa figura paterna, pode sim gerar casos de homossexualismo e lesbianismo. Ou então pode ter sido rejeitado pelo pai ou pela mãe no ventre ou no início da criação, né? Projetaram, por exemplo, uma menina em vez de um menino, ou vice-versa. Era menina e foi rejeitada, né, como menina, queriam que tivesse sido um menino, ou era um menino e foi rejeitado como menino, queriam que fosse uma menina. Pode também, como eu já falei, ter sido abusado sexualmente quando criança. Isso é uma das coisas mais comuns dentro do contexto do homossexualismo, é o abuso na infância, né, tanto para menino como para menina, esse abuso, né, que, como nós estamos falando, foi uma violência, algo trágico. Daí existem toda uma estrutura social para amparar isso, né? Contra a pedofilia, contra o abuso infanto-juvenil. São crianças que sofreram violência, são crianças, né, que sofreram às vezes até tiveram interferência, foram consagradas em centros de umbanda, centros de macumbaria, e ali foram vítimas de interferência, de perseguições no mundo espiritual, através do que a gente chama de espíritos de pombagira, que é uma entidade relacionada ao sexo, né? Ou então essa menina acarreta um ódio, né, ao sexo natural, que é ser mulher, e assim se torna potencialmente uma situação potencial para o lesbianismo. E isso pode ainda levá-la a um estágio ainda pior, que é uma situação potencial para a prostituição, né? Ou um menino que também tem ódio ao seu sexo, à sua identidade, né?
ou sexo com relação à mulher, e começa a ter asco, aversão ao sexo feminino, e começa a ter desejo, afeição para ter sexo com outros homens, né? Como eu falei, existem sim influências espirituais, nós cremos nisso, perseguições no mundo espiritual, como por exemplo, crianças, jovens, adolescentes que receberam esses espíritos de pombagira no centro espírita, na Umbanda, no Candomblé, né? Os pais de santo, por exemplo, têm que desenvolver uma mediunidade e têm que receber sobre si a pombagira que os faz se tornarem mulher, né? Dizem ali os especialistas nessa área que eles se tornam mulher 6 meses, depois 6 meses homem, fica aquela confusão, né? E quem frequenta também o baixo espiritismo pode receber também essa entidade chamada pombagira, que são demônios que agem na área da sexualidade, perseguindo as pessoas e gerando toda sorte de perversão sexual. Então é necessário trabalhar na vida dessas pessoas que estão sofrendo com relação ao homossexualismo, a autoimagem da pessoa, né? Raramente o homossexual gosta dessa situação, pelo contrário, é uma situação contrária à sua natureza. Ele sofre, muitas vezes ele odeia a si mesmo, às vezes ele pode estar preso ou presa, né, aos prazeres da sua carne, aquele corpo, se sente preso àquele corpo, mas depois, né, de cada experiência homossexual ou lésbico, acaba gerando grande depressão, vergonha, choro, pranto, e a pessoa promete nunca mais repetir, mas de repente está caindo de novo naquele pecado, gerando culpa, gerando prisão, gerando grilhão na vida da pessoa. Então, portanto, conforme, né, cada situação tem que se trabalhar na vida da pessoa, essa autoimagem, essa aceitação de si mesmo, do seu sexo, como criado por Deus, a imagem de Deus criado na vida dessa pessoa, essa aceitação de si, essa ressignificado da vida da pessoa, essa história, né, sendo curada pelo poder de Deus, e verificando-se sempre como é que foi a relação dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto com o seu pai e com a sua mãe, né? Essa ligação com o pai e com a mãe é fundamental nesse processo de cura, de restauração da autoimagem dessa pessoa. O que a pessoa precisa? Ela precisa de cura interior, né? Normalmente será necessário perdoar o pai ou a mãe pelas suas falhas quanto à criação, tratamento, palavras que foram liberadas. E é claro, o perdão não acontece de maneira instantânea, é todo um processo, uma ministração com relação a isso. É importante observar que cada pessoa está vivendo, né, às vezes uma fase diferente desse perdão, nesse processo de perdão, de cura da sua alma, ou é o processo de rejeição, ou então o processo de raiva, o processo de negociata dentro desse processo do perdão, ou então o processo de depressão, e no 5 até aceitação, né, onde é necessário que aquele que esteja ministrando, né, sobre essas pessoas identifique em que fase ela está. É necessário ter muita paciência dentro desse processo de perdão, de cura, onde a pessoa pode declarar perdão, mas às vezes, né, ela fala com a boca para fora, mas de fato não perdoa. Então o perdão é uma das chaves para a libertação desses problemas na área da sexualidade, principalmente quando se revela a homossexualidade, o lesbianismo ou a transexualidade. Também é necessário perdoar a si mesmo, né? É necessário que a pessoa veja que ninguém é melhor do que Deus, e que Deus a aceita, a acolhe, a recebe, tem poder para restaurá-la, e está disposto a perdoá-la e a transformá-la pelo poder de Deus, e que sim, Deus esquece. Aquilo que ficou no passado pode ser lavado pelo sangue de Jesus, apagado da sua história, da sua vida. E também às vezes é necessário desse tratamento de cura interior, perdoar o agressor, né? Aquele que agrediu sexualmente, aquele que violentou a alma, o corpo daquela pessoa, liberando perdão para aquela pessoa, entregando aquele fato, aquela situação diante de Deus, liberando o seu coração espiritualmente. E também é necessário renunciar os espíritos malignos que agem na vida das pessoas, né? Renunciar esses espíritos malignos que perseguem as pessoas na área do sexo, expulsando eles e queimando, né, todo qualquer restolho, todo qualquer resto de envolvimento, ligação, seja na feitiçaria, ocultismo, toda e qualquer ligação ou encantamento que existe dentro desse sexo pervertido provocado pela pessoa. Declarar sim, no caso quando é homem, a sua masculinidade, a sua autoimagem, reafirmar o seu valor como homem, e no caso da mulher, reafirmar
declarar a sua feminilidade, né, toda a sua singularidade como mulher, e trazendo de volta ao coração de Deus a imago Dei, a imagem original de Deus com relação à pessoa. E dar tempo, claro, para firmar-se como homem, como mulher, um processo de reeducação, de restauração na vida da pessoa, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus e com ministrações precisas, aconselhamento, discipulado. Sim, se pode restaurar essa situação. Outra perversão sexual é a bestialidade, né? Não vamos entrar em detalhes, que é o sexo com animais. É um pecado tão terrivelmente que a Bíblia chama de confusão. É abominação diante de Deus. Está lá em Levítico 18, 23 e Levítico 20, 12 fala sobre isso, ok? E mais para baixo, no seguinte vídeo, nós vamos falar sobre pornografia e masturbação. Continue conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você vença nessa área sexual, que você seja santificado, curo, restaurado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Confesse seu pecado, peça perdão para o Senhor. Se não estiver dando conta sozinho, busque ajuda de outras pessoas, de uma pessoa que realmente seja madura, espiritual, que possa de alguma maneira cuidar, discipular, te ajudar a vencer essa área tão difícil, que tem aprisionado, lesado, oprimido e arrebentado com a vida de tantas pessoas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos orando por você. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas e que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.